Muito obrigado, professor Koizumi. Continuando, pediremos então a palavra ao professor Okawa, que falará, o professor Taichiro Okawa, que falará sobre a criação e potenciais de variedades de arroz com alta biomassa para a produção de berinjela no Japão. Ele é professor associado da Escola de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por essa oportunidade de palestrar hoje neste simpósio nipo-brasileiro. Hoje, o título da minha apresentação será a criação e potenciais de variedades de arroz com alta biomassa para a produção de berinjela no Japão, e falarei sobre a situação atual dos trabalhos de melhoramento de espécies de arroz com alta biomassa, tendo como objetivo diversos tipos de utilização, bem como sobre as suas possibilidades como produto energético. Falarei agora um pouco sobre a situação atual no Japão da produção de arroz e dos trabalhos de melhoramento em espécies de arroz de múltiplo uso, tal como para alimento, ração ou energia de biomassa. O índice de autossuficiência em alimentos no Japão é de 40%, sendo a mais baixa dentre os países desenvolvidos. A autossuficiência em ração animal é ainda mais baixa, com 25%, de modo que dependemos em grande parte da importação de alimentos e rações. Nesse contexto, quanto ao arroz, alimento base do Japão, tem-se autossuficiência quase que total, sendo que a produção de arroz em 2007 foi de 11 milhões de toneladas. Esse volume de produção acredito, quase igual ao volume produzido de arroz no Brasil, onde também o arroz é alimento base. Contudo, a produção de arroz tem se declinado nos últimos anos e as terras de plantio abandonado têm aumentado bastante, principalmente nas áreas intermediárias e montanhosas, chegando até 50% de abandono, como nas regiões apresentadas em vermelho aqui no mapa. Nas estatísticas de 2005, chegou a 386 mil hectares, o que equivale a 8% do total de áreas cultivadas do Japão e 15% de toda a área de arroz úmido do país. Com vistas a se aproveitar de forma eficaz os arrozais em descanso ou as terras de plantio abandonado, o Ministério da Agricultura do Japão tem incentivado o cultivo de arroz irrigado de usos variados, tais como para ração ou para processamento, fornecendo arroz de ração ou ração de palha de arroz fermentada aos animais e devolvendo isso aos arrozais irrigados. Devolvendo aos arrozais irrigados os estrumes animais como fertilizantes, torna-se possível o cultivo cíclico do arroz irrigado. Isso seria favorável também para se elevar o nível de autossuficiência em ração. Na Ásia, incluindo o Japão, a palha de arroz é considerada uma biomassa potencialmente importante como matéria-prima para biocombustível de segunda geração. No Japão, a produção de palha de arroz alimentício supera 13 milhões de toneladas, sendo a maior dentre os resíduos agrícolas. Atualmente, de acordo com o Ministério da Agricultura, 30% é utilizado como fertilizante orgânico ou ração e 70% ainda não está sendo utilizada. A planta de arroz possui característica perene, reacumulando amido no colmo e nas membranas protetoras das folhas. Se utilizarmos o amido da palha, que com a tecnologia atual pode ser transformado em açúcar, aproveitando os resíduos como ração ou composto, podemos contribuir para a produção de bioenergia reciclável. No Japão, novas espécies têm sido desenvolvidas, tais como arroz para ração, para silagem integral ou para ser processado como farinha de arroz. Recentemente, estão sendo desenvolvidas espécies de alta colheita de frutos e cujo amido possa ser aproveitado para ração e para bioetanol. Recentemente, o volume... são duas espécies que nós temos em Hokkaido e ao norte do Japão, utilizado para esses dois usos. Nós estamos com projetos de implantação de usina experimental de bioetanol em Hokkaido, sob responsabilidade do Ministério, e também em Niigata, sob responsabilidade da Zeino.
Essas espécies de arroz para ração, bem como de arroz a ser desenvolvido para a produção de biocombustível, como, por exemplo, o bioetanol, têm similaridade no que se refere ao objetivo do cultivo da espécie. Em primeiro lugar, as duas formas de utilização requerem alto volume de colheita de frutos ou de palha, capacidade de produção de alta biomassa e alta resistência contra as quedas de sustento, no sustento da parte pesada que fica sobre a superfície da terra. Ambas requerem alta capacidade de armazenamento de carboidrato não estruturado, tal como amido nas palhas. No caso do arroz para ração, pelo aspecto nutricional, e no caso do biocombustível, pelo aspecto da eficiência na sacarificação. No arroz para ração, requer-se a digestibilidade e no biocombustível, a sacarificação. E também a questão da baixa porcentagem de lignina seria ponto comum entre vocês. Vou falar um pouquinho mais devagar. Como forma de se elevar a produtividade do arroz como biomassa, pode-se citar a utilização de espécies de como comprido, que têm grande volume de crescimento. Relatórios têm indicado que as espécies de como comprido, cultivadas recentemente para uso como ração, têm maior produção de biomassa se comparadas às espécies melhoradas com comos curtos. Contudo, as espécies de como comprido têm o problema de tombar facilmente, sendo que as espécies de arroz como comprido para ração frequentemente têm detectado situações de colheita reduzida devido aos problemas de quedas. E se conseguirmos adicionar resistência aos tombamentos, será possível aproveitar a alta capacidade de biomassa. Nesse contexto, com o objetivo de se dar resistência maior aos tombos nas espécies de como comprido, foram detectadas as diferenças de resistência aos tombos entre as espécies, bem como essas causas, e desenvolvendo um sistema de avaliação de alta precisão para características relacionadas às resistências com as quedas, aplicou-se esse sistema na avaliação de cultivo de nova espécie, desenvolvendo a nova espécie Leafstar. Aqui nós mostramos a resistência ao tombamento por rompimento na parte do como, da base do como, que as causas podem ser compostas em momento de rompimento, que expressa a força do rompimento do como, e o grau de reforço do como pelas membranas protetoras. E quanto ao momento de rompimento do como, pode ainda ser dividido em módulo de seção, que expressa a grossura do como, e intenção de curvatura, que expressa a dificuldade de rompimento do como. Visando a se cultivar uma espécie de como longo com grande resistência aos tombos, foi feito o cruzamento de espécies entre a Koshihikari e o China 117, que tem como grosso e grande resistência a quedas. Como se vê no gráfico à esquerda, foi selecionado 3 corpos que, dentre o grupo separado, apresentaram ao mesmo tempo grande módulo de seção no eixo horizontal e também grande tensão de curvatura no eixo vertical. Consequentemente, força de rompimento notadamente grande. Depois disso, foi feito um trabalho conjunto de cultivo de espécies. Aqui, como se vê no gráfico, a necessidade, então, da resistência. Nesses corpos apresentados nesse círculo, tem se trabalhado também no trabalho de cultivo de espécie com melhoramento genético. E depois disso foi feito um trabalho conjunto de cultivo de espécie entre o NICS, o Centro de Pesquisa Agrícola da região Chugoku, e a Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio, tendo sido criada a espécie Kantoshi 215 como arroz de ração, que em 2005 foi lançada como Leafstar, sob registro no IN 413. O Leafstar possui alta resistência contra tombos, tendo grande módulo de secção que expressa a grossura do como, grande tensão de curvatura e expressa também a dificuldade de rompimento do material e ainda força de rompimento 3 vezes superior ao Koshihikari, apresentado entre as espécies melhoradas o maior grau de firmeza do como.
Em seguida, mencionarei sobre as possibilidades do Leaf Star na utilização como ração e como espécie de energia de biomassa. O volume de produção de biomassa do Leaf Star na fase de colheita é de 21 toneladas por hectare, sendo superior ao de seus genitores, e apresenta o maior nível também entre as espécies desenvolvidas para ração. O volume de coleta de biomassa da palha apresenta também alto nível, com 13 toneladas por